Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William em mais uma aula da língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, usando a máscara. Enfim, pessoal, temos que tomar todos os cuidados para não pegar esse vírus, tá? E espero que em breve nós possamos voltar a trabalhar e estudar juntos. Estou com muita vontade de estar na sala de aula com vocês. Enquanto esse dia não chega, vamos continuar trabalhando aí do jeito que a gente consegue, né? Por meio das mídias, das redes sociais, por meio desses vídeos do YouTube, por meio da aula online. Então, galera, a aula de hoje é uma revisão de vários conteúdos que o oitavo ano estudou durante esse ano, durante este trimestre até agora. O professor preparou essa aula para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito desses conteúdos. Então, pessoal, preparados? Bora lá então para a aula. Essa aula vocês receberam e é a mesma aula que vocês têm em mãos e a gente vai começar a explicar. Eu primeiro vou arrumar minha tela aqui. Eu vou ficar aqui no cantinho. E lembrando, galera, qualquer dúvida que ficar, é só vocês mandarem nos comentários da aula, mandarem no meu WhatsApp, tá bom? E o professor vai ajudar vocês. Beleza, então essa aqui é a aula de vocês. O título da aula é Tipos de Sujeito e Saúde Mental na Quarentena. Bom, antes da gente começar a aula de fato, nós vamos fazer uma reflexão sobre a quarentena. Vamos lá. Essas perguntas são para vocês refletirem. Tem que copiar no caderno, professor? Sim, tem que copiar. Tá? São perguntas bem simples, bem pequenas, não é nada demais, pessoal. Vamos lá. A primeira pergunta é: você está fazendo suas atividades normalmente? Essa resposta, com certeza, é não, né? Você vai dizer que não, eu estou estudando em casa. Você vai falar tudo aquilo que você fazia antes e não faz mais, certo? As suas mudanças na rotina. A número 2. Você está se sentindo como? Como você está se sentindo? Bem, tranquilo, feliz, triste, preocupado, mal-humorado? Nos últimos dias, como você se sente? Ou está tudo certo, não está? Seja bem sincero, não tem problema em falar que não está tudo bem, porque não está mesmo, para alguns casos. A terceira pergunta é: seu comportamento está diferente nos últimos dias? Ou está o mesmo? Você é o mesmo de sempre ou você mudou de uns dias para cá em relação ao seu comportamento? Você está mais nervoso, mais tranquilo, mais inquieto? Enfim. Você está praticando exercícios? Se sim, quais? Você faz algum exercício ou fica sentadão no sofá o tempo todo? Ou você fica na sua poltrona ou na cama, dormindo? Você faz exercícios? Se sim, quais? Quais exercícios você faz? Subir e descer de escada conta como exercício também. Fazer uma flexão, fazer uma atividade, andar de bicicleta. Né? Então, tem várias atividades que contam como exercício. Você conversa com outras pessoas sobre a sua situação? Então, você conversa com outros colegas sobre a situação das aulas, a quarentena, coronavírus, ou você não conversa com ninguém? Essas são de marcar, tá bom? Você entra em contato com familiares e amigos pelas redes sociais? Não, pouco ou sempre. Você fala com avô, tios, primos. Vocês vão assinalar a resposta. 7. Com qual frequência você assiste jornais ou lê informações? Raramente, às vezes, diariamente ou várias vezes ao dia? E a 8. Como está a sua convivência familiar durante a quarentena? Excelente, muito boa, boa, regular, ruim ou muito ruim? Então, pessoal, podem responder sinceramente. Essas atividades servem somente para vocês refletirem sobre como está o dia a dia de vocês e a saúde mental de vocês. Bom, a partir das respostas, eu quero que vocês reflitam e pensem em algumas dicas que o professor está apresentando para vocês. Dicas para manter uma boa saúde mental, pessoal. A quarentena ela pode acabar deixando a nossa mente um pouco confusa, com certeza. Então essas dicas são muito essenciais para que vocês não percam a cabeça. Então vamos lá. Respeita as diferenças. Então na família, você precisa respeitar o seu irmão. Você precisa respeitar os gostos dos seus pais, da sua mãe, de quem vive com você. Então,
Existem muitas diferenças de opinião, diferenças de gostos. Então, às vezes, uma pessoa quer escutar uma música, outra quer escutar outra. Um quer um filme, outro quer... Você tem que respeitar. Então, faça um acordo. Assiste um filme hoje, outro dia assiste outro. E assim por diante. Temos que respeitar a diferença. Não sempre bater o pé e querer o que a gente quer. Tá? Utilize a tecnologia para se aproximar das pessoas. Então, tinha uma pergunta se você está falando com os familiares. É necessário falar com os familiares, com amigos. Não podemos deixar de conversar com eles, certo? Não podemos nos distanciar. Ah, porque eu não estou perto deles, eu não vou na aula mais com os coleguinhas, então não preciso mais falar com ninguém. Não, tem que falar. Você tem que mostrar que está vivo. Você tem que mostrar que está bem. Você tem que mostrar o que você pensa. Isso vai ajudar você e vai ajudar os outros também. E para fazer isso, use as tecnologias. Use o WhatsApp, use o Messenger. Tem várias formas de conversar. Até fazer videochamada dá para fazer, que é bem legal. Até eu faço com a minha família. Pratique a meditação. Então, a meditação é uma forma de você se tranquilizar. Você sabe que significa meditar. É necessário fazer uma meditação todos os dias para você se acalmar a sua mente. Então, isso é muito importante. Estabelecer uma rotina, pessoal. O que é a rotina? Todos os dias fazer a mesma coisa em horários parecidos ou em horários iguais. Então, acordar sempre no mesmo horário e ir dormir no mesmo horário. Fazer as refeições no mesmo horário, estudar no mesmo horário, fazer o lazer do todo dia, o videogame no mesmo horário. Não trocar de horário, fazendo um dia uma coisa, outro dia outra. Se você troca de horário as coisas que você faz, a sua mente fica confusa, teu cérebro não consegue se planejar e não consegue desenvolver boas atitudes. Então, essa é uma dica muito importante. A outra é evite bombardeio de informações. Então, não fica o tempo todo assistindo TV e vendo notícias de mortes. Não fica o tempo todo ligado a isso na internet ou vendo vídeos em relação a isso, lendo textos. É necessário assistir notícias, mas não por muito tempo, tá, pessoal? Não fiquem viciados em informações. Somente se informem um pouco por dia. E a última dica é reserve um momento para ficar sozinho. Então é necessário todos os dias que você fique em algum momento, uma meia hora, sozinho, né? Distante dos outros, trancado no quarto, ou na sala, ou na cozinha, em algum lugar, de uma forma mais sozinha, certo? Isso é importante. Claro que você não precisa ficar trancado, ser fechado durante uma tarde inteira ou a manhã inteira e não querer falar com ninguém, né? Não é isso, pessoal. É manter-se sozinho, sem conversar com ninguém, sem WhatsApp, sem celular. Ficar sozinho, ficar pensando na vida, em algum canto da casa. Isso é importante, tá bom? Agora vamos para a aula. Bom, pessoal, nessa aula o professor vai fazer uma revisão daquilo que vocês já estudaram. Então, isso aqui não é coisa nova, é tudo coisa que já foi ensinando para vocês. E o professor trouxe esse conteúdo de maneira diferente. Então, pessoal, nós temos primeiro essa tirinha. É a tirinha de um cara que vive na roça. E ele fala assim: o quê? Vocês mandam um socorro técnico até aqui? Vocês não vão fazer isso? Ah, tá. Eu levo na cidade, então. Então ele resolveu levar a TV para a cidade, né? Então o cara está carregando a TV e fala assim: este é o grande problema de tecnologia na roça. Passar pelo mata-burro. Então o mata-burro que a gente vê aí é aquela ponte com vários vincos, várias fendas em que o burro pode acabar pisando e caindo e se machucando. Então esse é o mata-burro, essa espécie de ponte, né, que ele está querendo passar. Agora eu pergunto para vocês, qual é a palavra que é composta da tira? Ou seja, qual palavra possui duas palavras em uma? Quem falou mata-burro acertou. As palavras podem ser formadas por justaposição ou aglutinação. A justaposição eu já ensinei para vocês, está no caderno de vocês, então isso também não precisa copiar. Quem quiser copie, mas é uma coisa que já vocês devem ter no caderno. Então são palavras que vêm de duas palavras. Então quando uma palavra é colocada do lado da outra sem perda de som, gente. Então na justaposição não tem perda de som. Por exemplo, cachorro quente, cachorro mais quente, cachorro quente. Arco-íris, arco mais íris. Couve-flor, couve mais flor. Passa tempo, passa mais tempo.
paraquedas, para mais quedas, e mata-burro, que é mata mais burro, né? Então, são palavras compostas por duas outras palavras e não há perda de nenhuma letra. Já a aglutinação é diferente. É a fusão de duas palavras, porém se perde algum som durante esse processo. Por exemplo, aguardente é a junção de água mais ardente. Mas percebam que perdeu um A. Se fosse somente fazer a justa posição, ficaria água ardente. Lembra que eu falei para vocês que essa repetição fica muito estranha? Por isso, pessoal, eles tiraram um A e ficou aguardente. Embora é a junção de em boa hora. Percebam que se perdeu o som do A, né? E se perdeu a grafia do H. O H não tem som, mas ele saiu e ficou embora. Perdeu-se sons para formar uma nova palavra, certo? Planalto, você perdeu o O, então a gente não fala plano alto, planalto. É uma aglutinação de palavras. A aglutinação é assim, tá? E a justa posição é só colocar do lado. Pernalta, perna mais alta. Você perdeu o som de um A de novo. Então não se fala perna alta, é pernalta. Viram que fácil? Então, pessoal, essa é a atividade sobre... essa é a explicação sobre aglutinação e justaposição. Porém, às vezes tem hífen entre as palavras e às vezes não. Então, o professor trouxe para vocês 3 regras básicas sobre a diferença entre o uso de hífen ou não. Então, professor, quando vai hífen? Presta atenção que eu vou explicar. Não se emprega hífen em vocábulos de prefixo falso ou falso prefixo que termina em vogal. E o segundo elemento começa por um vogal diferente. Então, vogal diferente não tem hífen, se junta e não se perde nenhuma letra e nem tem hífen. Por exemplo, autoafirmação termina com o e começa com a segunda palavra. Autoafirmação, autoajuda, autoaprendizagem, autoescola. Então termina com uma letra e a outra que vem a seguir começa com outra. Não tem hífen. Segunda regra, emprega-se hífen em vocábulos de prefixo ou falso prefixo terminado em vogal e segundo elemento por vogal igual. Então, se é vogal igual, separa com o hífen. Anti-ibérico, anti-inflamatório, anti-inflacionário e assim por diante. Tem várias outras que terminam com uma letra e a outra a seguir é outra letra, desculpem, a mesma letra, repetida. Então, termina com i nesse caso e começa com i a próxima a seguir. Tem uma exceção a essa regra. Os prefixos átonos não possuem acento, o co, pre, o re e pro. Não se usa hífen. Por exemplo, coordenar. Não tem hífen, tá? Nesse caso, não. Quando tem o pre, por exemplo, pré-estabelecer, não tem hífen. Propor, não tem hífen. E reescrever, também não tem hífen. Tá? Agora a palavra pré-escola tem, tá? Porque ela tem hífen. Desculpem, ela tem acento. Então, pré tem acento. Agora, se for pre, daí não, é para se juntar. Certo? Então, se tem acento, separa. Se não tem acento, daí tem que juntar. Por exemplo, pré-escola é separado. Já pré-estabelecer é junto. Terceira regra. Não se aplica hífen em certos compostos em que se perdeu certa medida a noção de composição. Por exemplo, essas coisas acontecem quando essas palavras já estão há muito tempo, já são usadas juntas, então eles decidiram deixar sem hífen para não complicar. Então, por exemplo, manda-chuva é manda mais chuva. Seria com hífen, porém, já há muito tempo se usa esse manda-chuva sem hífen, então o que aconteceu com essa palavra? Ela meio que se acostumou junto, entende? Manda e chuva, meio que se acostumou junto ali e virou uma palavra só. Então essas ali não vai o hífen. Paraquedas, paraquedista, não tem hífen, tá bom? Exceção, existe uma exceção. Usa-se hífen nas palavras compostas que contêm elemento de ligação e constituem uma unidade semântica, mantendo acento próprio, bem como naquelas que designam de espécies botânicas. Por exemplo, ano-luz. Ano-luz não possui um elemento de ligação, então vai o hífen. Azul escuro também não tem elemento de ligação. O que é um elemento de ligação? O com, por exemplo, é um elemento de ligação. Médico cirurgião também. Então são duas palavras, a gente chama de duas palavras
normais, a gente diz assim. Então elas não têm. Conta-gotas também não tem. Guarda-chuva, segunda-feira, tenente-coronel. Agora, aquelas que indicam espécies botânicas ou zoológicas. Beija-flor, espécie zoológica, né? Um bichinho. Couve-flor, todos eles que são bichinhos ou plantas têm a separação. Formiga branca, bem-te-vi, erva doce, todas elas têm que ter o hífen também. Então, pessoal, essas são as 3 regras. Preste bastante atenção nas exceções, que é isso que vai mudar. Agora vamos para uma atividade. Vocês precisam classificar as palavras em A para aglutinação e J para justaposição. Nós temos a lista de palavras aí, só precisa colocar o J ou o A do lado para dizer que tipo de composição que foi feita. E a atividade 2 é para usar o hífen se necessário. Então, pessoal, se vocês ainda não entenderam quando vai o hífen, voltem para a aula, leiam de novo. Não tem jeito, pessoal, é assim que a gente aprende. E aí vocês precisam fazer como no exemplo. Autoescola termina com O, começa com E, 2 letras vogais diferentes, então se junta sem acento. E as outras que tem ali até H, vai ser com vocês, tá? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para uma atividade opcional. Calma, pessoal. Não é obrigado a fazer. Então você aí que tem um celular com qualidade da internet, é para você que eu fiz essa atividade. É o jogo do hífen. Nesse jogo, vocês vão fazer um quiz. É um joguinho em que vocês vão responder algumas perguntas sobre as palavras com hífen. Então, pessoal, quem quiser jogar, é só ler o código QR ou digitar na internet gg.gg/jogo hífen e vocês vão entrar no jogo do Quizzes. Tá? O Quizzes é uma plataforma de jogos para escolas, tá bom? Lembrando, não é obrigatório. Caso você tenha feito essa atividade, mande para mim depois a sua pontuação. Quantos pontos você fez, qual a porcentagem de acerto. O professor quer muito saber se você foi bem ou não nessa atividade. E perdoem o erro, que aqui está escrito opcional. Sujeito e predicado. Agora nós vamos para uma atividade de revisão de coisas do 7º ano, tá? Oitavo. Isso é um conteúdo de 7º, mas o professor vai revisar porque eu vi que é necessário relembrar esse conteúdo. Na tirinha, não dá mais que a professora, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado, Miguelito fala para a Mafalda. A Mafalda responde, é fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? Aí ele olha para o lixo e fala, o prefeito? Aí a Mafalda, não acredito que ele não entendeu. Na frase, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? Não é o prefeito. Quem respondeu esse lixo acertou. Numa frase, o sujeito é quem pratica a ação, ou é o assunto da frase. Já o predicado é que se fala sobre o sujeito. Por exemplo, esse lixo enfeia a rua. Quem enfeia a rua? Esse lixo. Então, esse lixo é o sujeito. O que esse lixo faz? Resposta: enfeia a rua. Então, enfeia a rua é o predicado. Viram, pessoal? Muito simples. Às vezes, o sujeito não está no início da frase. Lembram lá do texto Morte e Vida Severina? Dessa morte foi matada e tinha essa foi morta e matada. Então, às vezes o sujeito não está no início. Às vezes o sujeito está posposto. Queria voar mais livre esta ave bala. Está posposto o sujeito nesse caso. Então existem 3 formas do sujeito aparecer. Antes, no meio ou depois. O sujeito que aparece antes, que é o normalzão, é o direto. As galinhas ciscavam despreocupadas. A ordem inversa é quando o sujeito vai para o final. Que nem vocês viram no sujeito posposto. Queria voar mais livre essa ave bala. Ciscavam despreocupadas as galinhas. O sujeito foi lá para o final. Quem ciscavam despreocupadas? As galinhas. E o sujeito no interior, ali enfiado no meio da frase. Por exemplo, despreocupadas as galinhas ciscavam. Então a ordem inversa e a ordem do interior do predicado são ordens um pouco usadas, não são muito usadas. Porém, elas são importantes que se aprendam elas para que se um dia aparecer vocês consigam entender a frase. Às vezes, os jornalistas colocam
o predicado primeiro para enfatizar o que aconteceu e tirar o foco de quem fez aquilo. Então isso é muito importante também no jornalismo, por exemplo. Nessa atividade vocês precisam dizer se o sujeito está anteposto ou posposto ao verbo. Vocês podem dizer depois ou antes também, se quiserem. Por exemplo, a união faz a força. Quem faz a força? A união. União está antes do verbo faz, certo? Então, eu digo o sujeito é união, predicado faz a força e sujeito está anteposto ao verbo. A curiosidade matou o gato. Quem matou o gato? Curiosidade. Então, sujeito, predicado, matou o gato. Sujeito anteposto, porque está antes de matou o sujeito, curiosidade. E assim por diante, tá, pessoal? E no número 4, vocês vão dizer, entre a letra D e a letra E, qual é a frase mais impactante? É a letra D ou a letra E? Qual é a mais forte? Essa foi morta e matada ou esta morte foi matada? Tá bom? Pessoal, eu vou ensinar para vocês o sujeito composto também. Na frase, Grêmio e Inter se unem em nova campanha para 80 novos leitos de UTI em Hospital de Porto Alegre. E aí, pessoal, vocês são gremistas ou colorados? Sabiam que eles se uniram para uma campanha na coronavírus? Nessa quarentena? Sim. Eles se uniram para uma coisa. Nessa frase, se eu perguntar quem se uniu numa campanha para 80 novos leitos de UTI em Hospital de Porto Alegre? Quem fez isso? Grêmio e Inter. Os dois fizeram isso. Professor, o que eles fizeram? O que Grêmio e Inter fizeram? Se uniram numa campanha para novos leitos de UTI em Hospital de Porto Alegre. Esse é o predicado. Viram, pessoal, como é simples? Predicado é quem fez e predicado é o que se fez e o sujeito é quem fez. Quando há dois sujeitos, nós temos um sujeito composto. Então, Grêmio e Inter são duas partes importantes da frase. São dois times, nomes de times. Então, nós temos um sujeito composto. Olha um outro exemplo para vocês. Bolt, LeBron, Tyson, Holyfield e companhia aderem à iniciativa de reflexão sobre o racismo. Quem adere à iniciativa de reflexão sobre o racismo? 5. Bolt, LeBron, Tyson, Holyfield e companhia. Então nós temos 5 sujeitos. O sujeito é composto, tendo 2 ou mais, tá bom? Então nem sempre o sujeito é simples, às vezes ele é composto porque ele tem mais de uma pessoa importante que faz a ação da frase. Nós também temos o sujeito oculto. Nessa tirinha, o Agar chega em casa e fala assim: cheguei, Helga, perdi a batalha, perdi meu saque, perdi meu barco. O que mais pode dar errado? Aí ela responde: vejamos, a vaca morreu, o telhado está vazando, roubaram nossas galinhas, o poço secou, e assim por diante. Então a pergunta para vocês é: quem cheguei? Quem perdi a batalha? Quem perdi meu barco? E o saque? Quem fez isso? Eu cheguei. Eu perdi. Certo? O sujeito eu aparece na frase? Não, nós só conseguimos ver ele por meio da desinência do verbo. Qual a desinência? O ei, cheguei. Se fosse amos, nós chegamos. Então, pessoal, perceberam que o sujeito não aparece na frase? Porém, ele existe. E nós sabemos quem que é. Ou seja, é a palavra eu. E o que a palavra eu representa? A palavra eu representa o Agar. Porque é o Agar que estava falando. Então é o sujeito oculto Agar. É o sujeito oculto eu nessa frase. Agora na frase, vejamos. A vaca morreu, papapá, papapá. Quem vejamos? Nós vejamos. Então, sujeito oculto, nós. Então, nessa tirinha nós temos 2 sujeitos ocultos. Na primeira e na terceiro quadro, tá bom? E quem que é esse nós vejamos? Ela está falando dele e dela para ver o que tinha dado de errado na casa. Então, esse é o sujeito chamado de oculto. Pessoal, nós também temos o sujeito indeterminado, que é aquele sujeito que não aparece na frase e também não se sabe quem que é, diferente do oculto que a gente sabe quem é por meio da desinência. Então, se eu falo, prenderam a dona da Daslu. E aí o outro responde, que chique. Quem prenderam a dona da Daslu? Não sabemos. A polícia, professor. Você tem certeza que foi a polícia? Quem da polícia prendeu? Qualquer um pode prender outra pessoa, certo? Provavelmente é a polícia, eu sei. Só que esse é um sujeito indeterminado porque não podemos ter certeza de qual polícia, quem exatamente a pessoa,
que fez essa prisão. Não se sabe exatamente quem fez isso, então o sujeito é indeterminado. Entenderam? Então sempre quando tem o prenderam, roubaram meu celular, quem roubaram? Não sei. A pessoa falou ladrão. Tá, eu sei que é um ladrão, mas quem que é essa pessoa? Certo? Então o sujeito é indeterminado. Então nós não sabemos quem que é. Aluga-se kitnet. Quem aluga? Não sei. Aí está escrito aluga-se. Vende-se esta casa. Quem vende? Não sei. Alguém está vendendo. Sujeito é indeterminado. Mas nesse caso do aluga-se, vende-se ou procura-se, o sujeito indeterminado, porque o autor não quis mostrar o seu nome. Porque numa placa o mais importante é o que se faz e não quem faz. Por isso que está escrito só aluga-se e vende-se. Entenderam? Então também o sujeito é indeterminado quando está em terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Vende-se, aluga-se, procura-se e assim por diante. Pessoal, entenderam todos os tipos de sujeito? Não entenderam? Mande a pergunta para vocês que eu vou tentar ajudar, tá bom? Agora nós vamos para algumas atividades. Na frase, futebol e karatê são ótimos esportes. Qual é o sujeito? Simples ou composto? E na frase, das 3 frases que vocês têm nas 6, qual dessas é um sujeito oculto, um sujeito desinencial? A B ou a C? Tá bom? Mande as suas respostas para mim. A pergunta 7 é assim. Pediram desculpas os alunos do 3º ano. Qual é o sujeito da frase? Prestem atenção, nem sempre o sujeito está no início da frase, tá, pessoal? Letra B. Precisam ser pintadas essas paredes. Qual é o sujeito dessa frase? Lembre-se de perguntar para o verbo. Quem? Quem precisam ser pintadas? Certo? E a letra C. Descontraídos, alegres e peraltas na sala os garotos estão. Quem está na sala descontraídos e alegres? Quem? Pessoal, então eu não vou falar a resposta, é com vocês. Pensem com atenção e depois mandem as respostas de vocês. Lembrando, nem sempre está no início da frase. Agora nós temos outra atividade opcional, que é o jogo do sujeito e predicado. Quem gostou de fazer jogo, quer fazer mais esse, pode jogar também esse jogo. Tem um jogo nessa aula tem o jogo lá do primeiro conteúdo, que é do emprego do hífen, e agora tem o jogo do sujeito e predicado. Então é só pegar o celular, ler esse código QR e fazer o seu jogo. Mandem para mim qual a pontuação vocês fizeram. Eu quero muito saber se vocês foram bem. Se vocês foram mal, não tem problema. Podem mandar para mim também, que eu vou ficar sabendo e isso vai me ajudar bastante a fazer uma aula bem legal para vocês, tá bom? Então, mandem suas respostas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mandem a pontuação de vocês, tá bom? E muito obrigado pela atenção nesse vídeo, tá? Tchau, um abraço e até mais.